Sirius está em alerta. O que eles passaram é que ontem, dia 1º de março, às 3h15 da tarde, deu-se início a um novo plano, digamos assim, uma nova fase dos escuros. Emmanuel, uma nova ordem do umbral. Isso, Porque perfeito. eu perguntei pro Emmanuel o porquê desta organização ter mudado agora. E uma pergunta que não quer calar, que eu acredito que muitos queiram te trazer, Emmanuel. Como que tu teve este contato? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Estou aqui com Emmanuel, o híbrido que veio de Sirius. E ele tem atualizações para nos trazer sobre Sirius. Ele teve um encontro com a egrégora siriana, que nos trazem alguns alertas para os momentos atuais e algumas coisas que andam acontecendo nos umbrais da Terra, que a gente quer trazer este alerta para vocês, quer conversar com vocês para vermos as medidas e providências que cada um de nós temos que tomar neste momento. Emmanuel, seja muito bem-vindo e, por favor, nos explique todas estas tuas atualizações que tu nos traz da estrela de Sirius. Então, pessoal, é um prazer, mais uma vez, estar aqui, a gente poder trazer essas informações que foram passadas, né, de última mão, em caráter de mais urgência por Sirius, né. Então, o que acontece? Obviamente, todos já sabem que existe uma bela de uma estratégia por parte dos que eles chamam de escuros, né? Governo oculto, enfim, as sombras. Existe sim uma sequência, né, estratégica para que a gente seja levado ao ápice do nosso medo, da nossa insegurança. Isso começou lá atrás, já com as questões da pandemia, enfim. E nesse processo, muito medo com relação à morte, medo com relação às questões financeiras, medo com relação ao que vai ser, né, a insegurança do futuro. E percebam que, nesse processo, muita polarização foi acontecendo. Muita polarização com relação a vacinas, com relação a passaporte das vacinas, muita polarização. Polarizações com relação à política. E nesse processo, agora, veio esta guerra que está se iniciando, né, onde que as pessoas estão todas vibrando numa guerra mundial, numa possível guerra mundial, onde se gera mais polarização ainda, onde existem pessoas escolhendo lados. A verdade é que tudo isso faz parte de um grande plano maior, para que energias, o ectoplasma e a nossa energia vital dos seres humanos sejam captados pelas sombras para que eles possam realizar seus trabalhos. E a melhor forma que eles têm de fazer isso é instigar o medo e a insegurança. Portanto, a polarização é um princípio básico de guerra. Quem já leu Sun Tzu, A Arte da Guerra, sabe que lá se fala dividir para conquistar. Portanto, polarizar para conquistar. E isso é a ideia desde o começo. Polarizar, polarizar, polarizar. Já há séculos, na verdade. Então, agora se tornou mais efetivo, de várias formas. Portanto, qual que é o recado que Sirius traz para todos nós? Para que possamos, para que coloquemos as nossas mentes, como nunca antes, na paz, na luz, na união, sem pensar em qualquer tipo de separação. E que todos nós que estamos já nessa senda da luz, seja com a nossa oração, meditação diária em casa, seja participando de grupos grandes, se você dá cursos de espiritualidade, seja o que for, se você está nessa senda para ajudar as pessoas em um despertar, você será muito testado, porque você a pessoa que está realmente indo totalmente contra os escuros, totalmente contra as sombras. Quem está levando as pessoas para a luz, conduzindo com conhecimentos, com meditações, com orações, com cursos, com o que quer que seja nesse sentido, serão os maiores alvos agora. De que forma? Serão muitas intrigas, seja com amigos, seja com seus grupos, seja com a sua família, seja com a própria internet, distorcendo muito
do que será falado, mais do que antes, porque a gente sabe que sempre houve, né, distorções, os famosos haters, mas agora será muito mais intenso. Então, a palavra que eles trazem é não esmoreçam. Não esmoreçam, porque agora é preciso essa energia de luz, de paz, de esperança, mais do que nunca. Pois, como eu brincava antes com o Pava, estamos como naquela brincadeira, aquela charge da pessoa que está cavando, tentando achar um diamante, e quando falta um pouquinho para achar, ela desiste, falando, eu não aguento mais, estou cansado. Portanto, a palavra de ordem agora é, continuem, tenham fé, tenham esperança, não polarizem, não alimentem qualquer polêmica, não alimentem qualquer discussão, porque agora está tudo muito mais intensificado do que antes, porque estamos chegando num pico, num ápice, que já dura por alguns anos, para elevar este medo e essa insegurança. Portanto, precisamos ir contrários a isso, e todos que já oram, já meditam em casa, que continuem com isso, e uma das recomendações é, orem muito o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, trazido por Jesus, independente de qual é a religião, de qual que é a igreja, enfim, né, que traz isso, mas é uma oração de muita força, de muito poder, trazido por Sananda para nós, e eles pediram que a gente fizesse isso incessantemente pelos próximos tempos. Sabemos aí que temos algumas convergências astrológicas até, se não me engano, 10 de outubro aí com Plutão, né, retrógrado. Temos aí Mercúrio, que está retrógrado, eu não lembro até que momento, né. Temos, então, muitos processos que vão acontecer aí nesse período, né. Temos dia 30 de abril, um eclipse solar, se eu não me engano. Então, muitas coisas para acontecer, né, nesse processo, e a gente estamos, digamos assim, entrando numa reta final, né, mais intensa aí pelos próximos anos, e a gente não pode esmorecer, porque e este agora... ano, né, até agosto, segundo a astrologia, é agosto, né, o mês, e que já houve essa mesma conjunção no início da pandemia, e haverá de novo, como o Maurício nos falou, agora em agosto deste ano. Então até lá, pelo menos, essa energia mais intensificada ficará. Até o final de agosto, que é uma conjunção do nodo lunar com a estrela Algol. Essa estrela Algol, ela é conhecida como a cabeça da Medusa, era conhecida também na antiguidade como a cabeça do demônio. E a gente está falando aqui, o Emmanuel nos falou sobre uma escalada do medo proporcionada pelas trevas, onde começamos pela pandemia, onde já se desestruturou várias partes da nossa, até mesmo economia e estatutos, e que vem agora agravado em outras áreas com os conflitos mundiais, para que outras áreas também sejam desmanteladas, desconfiguradas, desorientadas, e que a situação fique cada vez mais difícil. E por isso ele está nos falando que os maiores inimigos neste momento é literalmente as pessoas que buscam fazer o contrário de tudo isso, que buscam fazer a paz. Então, muitas pessoas da espiritualidade, neste momento, podem ser procuradas, por isso também reforçar as orações, reforçar os bons pensamentos, e a gente deve, mais do que nunca, evitar todos os portais. Portais é tudo aquilo que a nossa mente canaliza, focaliza, né? A gente focaliza para a polarização, a gente focaliza para a guerra, a gente, ao direcionar a mente para estes campos, nós abrimos acesso para estes campos. E não importam paredes, não importam nada, a gente abre acesso para esta espiritualidade, para a espiritualidade trevosa, para a espiritualidade que o bem não procura. Então, a gente abre as portas e janelas da nossa casa quando nos conectamos mentalmente, sejam através de notícias, seja através de postagens que façam com que a gente polarize este campo, que façam com que a gente ou escolha partidos ou sequer pense nisso. Então nós devemos, segundo diz o Emmanuel, evitar tudo isto. E Emmanuel, tu disse que Sírius está em alerta. Imagina, para Sírius estar em alerta por algo aqui na Terra é algo bastante profundo, né? Sim. O que eles passaram é que ontem, dia 1º de março, às 3h15 da tarde, deu-se início a um novo plano, digamos assim, uma nova fase dos escuros, onde que eles vão com muito mais intensidade atacar, né, mentalmente toda a humanidade, no sentido de enfraquecer, né,
essas egrégoras que estão trabalhando pela luz, até com a questão de saúde. Mas é claro, né, como sabemos, eles só podem realmente fazer o mal para aqueles que estão vibrando na mesma frequência que eles. E abrem essas janelas, esses portais, exatamente. né? É como se fosse, Emmanuel, uma nova ordem do umbral. Porque eu perguntei para o Emmanuel o porquê desta organização ter mudado agora. A gente sabe que houve grande estremecimento nos umbrais grossos com a energia entrante do Portal 22 e que eles teriam dificuldades organizacionais. E eu perguntei ao Emmanuel, então por que esta nova atitude das trevas? Agora, né, cujo eles podem, teoricamente, não apresentar maior nível de organização. Sim. O que acontece? Como eu havia falado, é um processo, é uma sequência que eles estão construindo, né, já há algum tempo. Na verdade, a gente pode falar aí da pandemia, mas na minha visão já faz alguns séculos, né? Faz aí pelo menos 1,5 séculos, 2 séculos que está bem intenso. Então, eles querem, nesse processo da divisão para conquistar, né, agora mais intensamente, elevando os medos e as inseguranças, capturando muito mais essas energias para que eles consigam agir, porque pensem como um processo de retroalimentação do medo. Eles tentam gerar medo para pegar a energia que isso está gerando, seja ectoplasma, seja energia vital das pessoas, e eles investem essa energia para gerar o quê? Mais medo e mais insegurança. Perfeito. Então, esse é o processo, entendam? Perfeito. É um processo que ele se retroalimenta, e ele vai crescendo, obviamente, é uma bola de neve. Antes tinha um medo 10, agora tem um medo 20, um medo 30, entende? Uma resposta simples, né, podia ser que esse maior medo em âmbito mundial facilita a ação cada vez mais dele e a proximidade cada vez maior das entidades trevosas aqui com a nossa realidade. Faz uma aproximação entre os planos, literalmente, né? E tu nos falou sobre ectoplasma e energia vital. E isso eles conseguem também através de desencarnes, porque é energia das mais procuradas pelas trevas, inclusive encontradas assim em rituais nada legais, e que acontece, né, pessoal? Não sejamos ingênuos. E que também acontece isso aumentando ainda mais a propagação das energias trevosas. Por isso a importância de que a gente não entre nisso, para que a gente não colabore com esses fatores de medo. A gente, como já falou, deve passar a partir da compreensão de que as coisas acontecem de acordo com o plantio. Por isso que as entidades extraterrestres, a Confederação, a Fraternidade Cósmica, até mesmo o povo de Sírios, eles não vão invadir ou intervir em nenhuma das coisas criadas por nós, humanos, para nós mesmos, porque isso deve ser da nossa conta de crescimento, de amadurecimento. Faz parte da nossa prova que nós temos que passar, fomos nós que plantamos com a mente, então nós deveremos colher, ninguém vai tirar o nosso plantio, ninguém vai tirar a nossa colheita do nosso plantio, né? A menos que a gente entre e prejudique o planeta a nível vital, a menos que a gente prejudique os animais ainda mais, e daí sim haverá intervenção, e se houver guerras de âmbito mundial, haverá também intervenção, outro motivo ao qual não há, e não haverá, até porque a massa crítica não conjumina para isso, 26% estão despertos. Dito todas essas coisas, o Emmanuel também quer nos explicar sobre a importância da gente controlar o que a gente vê nas redes sociais, bem como plataformas de streaming, porque nós também vamos ver aí a ascensão de conteúdos bastante debilitosos, onde, mais uma vez, abrem portais, né? Tudo aquilo que leva para o mal abre portal, tudo aquilo que leva para o bem também, mas a gente vê que a grande mídia que temos disponível via streaming em plataformas como Netflix, abrem portais bastante ruins, porque colocam as pessoas em ambientes de tensão, e querendo ou não, a gente contribui para o campo, e até isso, pessoal, a gente precisa cuidar, por favor, nesses momentos críticos que nós estamos vivendo. Eu sei que é difícil para muitos deixar de ver a sériezinha, deixar de ver o filmezinho, muitas vezes de guerra, deixar de jogar o jogo de guerra e matança, porque existem centenas e lançando uns que estão se superando atualmente. Então, tudo isso faz parte do nosso pedido para vocês, neste momento crítico, evitar, né? Astrologicamente falando também, o que mais que Sirius nos disse? Então, realmente, né, só reforçando essa parte
dos conteúdos que a gente vai consumir, porque isso é alimentação, a gente não se alimenta somente de comida, mas se alimenta do que a gente assiste, do que a gente lê, uma palestra que você vai, tudo é alimento. E se você estiver consumindo alimentos de baixa frequência, você vai baixar a sua frequência. Portanto, pelo menos nessa fase aí que estamos, né, até passar toda essa tensão, né, eu chuto aí para esperar pelo menos essa conjunção que a gente está tendo aí do Plutão retrógrado, enfim, né, e essa parte de agosto, principalmente, que a gente dê uma pausa, né, em assistir conteúdos violentos, né, o ideal é que a gente não assistisse, né, mas pelo menos então dê uma pausa, né, com os conteúdos que divergem, que polarizam, né, que te causam qualquer tipo de sentimento de baixa frequência. Se você assiste alguma coisa, se você lê um livro, se você lê notícia que te deixe ansioso, aflito, irritado, com medo, corte, porque você já vai estar ajudando o mundo de uma forma que nem imagina, né? Se você quiser fazer um pouco a mais, então tire uns 5 minutos do seu dia, fazer uma oração, né? Dedique isso ao mundo de coração, também já vai ajudar muito mais. O que Sirius traz também é para que hajamos, né, com essa questão, eles até brincaram assim, ó, ajam como se fossem crianças. Em que sentido, né? É claro que nós não estamos ignorando o que está acontecendo, nós estamos aqui falando, olha, pare de assistir isso, aquilo, vá fazer uma meditação, uma oração, para emanar para o planeta. Isso é uma ação de bem, uma ação de luz para o planeta, né? Mas no sentido de que a gente não continue dando muita força, muito enfoque para esses conteúdos. Não repasse, não retweete informações desse tipo, dizendo, né, a notícia, deixe que quem está noticiando que, né, as coisas, seja que está certo ou não, se é fake news ou não, que as mídias façam. Não seja você um veículo que reproduza, que multiplique esses conteúdos de baixa frequência, entenda? Porque já tem as mídias, quem quiser vai lá e vai olhar na mídia, entende? Então não precisa repassar essas informações, você só vai estar multiplicando. Então muito cuidado com as redes sociais, é o que eles falam muito, que as redes sociais em geral está abarrotado, foi esse o termo que eles usaram, abarrotado de escuros. Entendam que as trevas, elas são muito perspicazes, né? As trevas é muito perspicaz, muito inteligente. Ela nunca fará algo escrachadamente que todo mundo vai olhar e falar, nossa, que absurdo, isso aqui é das trevas. Claro que não. Eles vão se infiltrar lentamente em vários conteúdos, inclusive, muitas vezes, da luz, da espiritualidade, supostamente da espiritualidade. Claro, esse é o lado que eles mais têm que minar. E vão deturpar pequenas coisas, e vão deturpando aos poucos, e vão, sim, ir pincelando certas polarizações, que se você parar e sentir com o coração, vai ver assim, mas como assim? Então isso aqui estaria errado? Como assim? Então essas pessoas estariam errado? Tá, mas e o processo, o livre-arbítrio de poder escolher a religião A, B, C, ou querer ter uma vida assim? Entendam? O mundo, ele é para todos aqueles que vivem no bem, independente da religião, independente da classe social, independente do gênero, da opção sexual, do que for. O mundo é para todos. E qualquer ser, qualquer terapeuta, qualquer youtuber, qualquer curso, qualquer coisa que vocês virem, qualquer político, qualquer um que falar algo diferente disso, tenham muito cuidado, porque certamente existe a sutileza da polarização naquele conteúdo. Então, esse que é o ponto, e isso vai se intensificar mais agora com essa nova estratégia das sombras. Então, a ideia é, pensem nisso tudo como crianças, com leveza, com luz, com amor, acreditando com todo o coração de que isso é simplesmente mais um teste para separar o joio do trigo, porque isso é o principal de tudo que vem acontecendo agora. E não vai haver guerra mundial, porque se lá, não sei que todos sabem, mas lá naquele evento da crise de Cuba, né, dos mísseis, lá que não aconteceu, na verdade aconteceu, só que teve interferência e eles não conseguiram lançar os mísseis. Já lá, e teve outras situações no mundo, já que eles houveram interferência, como o Pablo trouxe, que está acontecendo agora, é muito mais um teste para que nós possamos comprovar que estamos prontos para a quinta dimensão, que estamos prontos para adentrar a regeneração. E isso
sempre vai haver com essas provas, porque estamos ainda num mundo de expiação e provas, né? Estamos, e depois ainda teremos mais provas, entende? Exato. Então, precisamos testar essa nossa esperança, essa nossa fé, porque não existe espaço na quinta dimensão para o contrário disso. É hora do testemunho, né, Manuel? É hora do nosso Exato. testemunho. E uma pergunta que não quer calar, que eu acredito que muitos queiram te trazer, Manuel. Como que tu teve este contato? Diretamente. Eles passam para mim, né? Eu tenho esse contato com eles, eu tenho outros sirianos que estão também aqui na Terra, muitos que canalizam diretamente do conselho, e a gente debate, sente, troca as informações, lapida, né? Enfim, que às vezes na canalização vem muita informação, principalmente com a psicosfera, como está agora, assim, realmente vem alguns ruídos. Então, isso é passado para ser passado com mais clareza para todos, né? Então, a gente sempre tem esse contato com o Conselho de Sírios, não só eu, tem outras pessoas que a gente confirma entre nós. Então, para depois ser repassada, com certeza virão outros, porque sempre vem algumas informações que a gente passa, assim, quando é realmente algo mais relevante, de importância, né? Tanto que eles mesmos até já me cobraram quando eu comecei os vídeos, falaram assim, isso aqui não precisaria falar, são coisas mais específicas, né, de curiosidades, de sírios. E eles falaram assim, não, mas eu acho que é importante as pessoas para ter essa proximidade, de saber que existe, né, tanto como nós aqui, que temos barba, temos os loiros, os morenos, não sei o quê. É interessante, as pessoas gostam, eu acho que traz uma proximidade. Então, obviamente, eles trazem as opiniões, assim, sabe, talvez não fosse tão necessário. Eu falo, não, mas eu tenho a minha opção, né, de querer falar também as coisas. Ele não fala assim, não, pode falar, não, fale isso, entendeu? Não tem. Sim. Posso ter a opção de não falar. Mas eles trazem com todo amor, com toda a luz, com toda uma humildade gigantesca que eles têm. E, nesse caso, a gente considerou realmente importante trazer isso para que nós redobremos, né, a nossa vigilância, principalmente com qualquer coisa no nosso meio, com amigos, com familiares. Não deem vazão para polêmicas, não entrem nessa energia. Então, se mantenham firmes, saibam que vocês estão muito bem amparados por N frotas, frota prateada, dourada, Santa Esmeralda, Astaxerxes, como dizem os Confederação, todos os mentores, Os toda a mentores dizem que espiritualidade sempre maior. estão com nós, né? Sim. E que quando há uma entidade trevosa perto, há no mínimo 2 entidades luminosas. Com certeza. É isso, pessoal. Então deixem seus comentários, suas palavras de apoio, de luz, compartilhem este conhecimento, essas informações que são muito importantes. Aperte esse botãozão para se inscrever no canal e ficar sempre atualizado das informações, até mesmo de Sírios e da espiritualidade de luz. Emmanuel, eu te agradeço muito a tua presença. Gratidão, Pava. É sempre um prazer estar aqui. Luz mais esperança para esses anos vindouros. Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.